O Barradão, em Salvador, sempre foi conhecido como um caldeirão onde o destino de gigantes é colocado à prova, e na noite de 10 de fevereiro de 2026 não foi diferente. O que estava em jogo ali era muito mais do que 3 pontos na tabela da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Era a estabilidade de um Flamengo que, apesar das estrelas, ainda não tinha sentido o sabor da vitória na competição. O clima era de uma tensão elétrica, daquelas que você sente no ar antes mesmo do apito inicial. Todos esperavam um espetáculo de técnica, mas o que o destino reservou foi uma batalha de nervos, marcada pela eficiência cirúrgica de um lado e pelo brilho heróico de um goleiro que se recusa a ser coadjuvante. Mas, acima de tudo, o que dominou as conversas e incendiou as redes sociais foi a presença de uma figura que, para muitos, tornou-se o grande antagonista da noite: Rafael Claus. Prepare-se, porque vamos mergulhar nos detalhes de uma partida onde a bola mal rolou, mas o drama sobrou em cada minuto de silêncio e em cada grito de revolta. O relógio marcava o início da peleja, e logo de cara, percebemos que a estética do futebol bonito ficaria em segundo plano. O Flamengo de Felipe Luiz entrou em campo com uma proposta clara de sobrevivência. Se não dava para encantar, era preciso ser letal. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 14 minutos, quando Vitória ainda tentava entender os espaços do campo, Eric Pulgar recebeu a bola fora da área. Não houve hesitação. Com a precisão de um franco atirador, ele desferiu um chutaço que descreveu uma parábola perfeita, uma verdadeira pintura que deixou o goleiro adversário estático, apenas assistindo ao impacto da bola no fundo das redes. Era o primeiro golpe, seco e profundo. Mas o Vitória não se entregou. O time baiano empurrou o Flamengo para trás, encurralou o rubro-negro carioca em seu próprio campo e criou uma atmosfera de pressão sufocante. Só que futebol, como bem sabemos, não é sobre quem pressiona mais, mas sobre quem não perdoa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, em um momento onde o cansaço começava a pesar, Léo Ortiz, com a visão de jogo que o transformou em titular absoluto, descolou um lançamento milimétrico para Everton Cebolinha. O atacante dominou, deixou o marcador falando sozinho com um drible seco e ampliou o placar. O Flamengo ia para o intervalo com uma vantagem de 2 gols, tendo finalizado apenas 2 vezes. Era a definição máxima de eficiência, mas uma eficiência que escondia problemas táticos evidentes. Enquanto os jogadores buscavam fôlego nos vestiários, o nome de Rafael Claus já era o mais citado em todas as plataformas digitais. O sentimento de indignação tomava conta não apenas da torcida baiana, mas de todos aqueles que buscam a fluidez do jogo. Claus, um árbitro de Copa do Mundo e de vasta experiência, parecia decidido a não deixar a partida andar. Foram 17 faltas marcadas apenas nos primeiros 45 minutos. O jogo era interrompido a cada contato, a cada suspiro, picotando a dinâmica e irritando profundamente os atletas e o público. Mas o ponto de ebulição aconteceu aos 29 minutos. Mateuzinho, o motorzinho do Vitória, invadiu a área e se chocou com Léo Ortiz. O contato existiu, a queda foi evidente e o estádio inteiro gritou pênalti. Claus, de forma imperturbável, mandou o lance seguir. Nas redes sociais, a revolta foi imediata. Torcedores rivais e especialistas em arbitragem começaram a questionar: por que o VAR não chamou? Onde termina o choque de jogo e começa a infração? O fantasma do favorecimento ou da incompetência técnica pairava sobre o Barradão, e Claus seguia como o centro das atenções, mais do que os próprios goleadores. Se o primeiro tempo foi de frustração para o Vitória, o segundo começou como uma declaração de guerra. O time voltou com uma voltagem altíssima, empurrado por uma torcida que não parava de cantar. Aos 6 minutos, o esforço foi recompensado. Mateuzinho, o mesmo que reclamara do pênalti, aproveitou uma sobra de bola após uma jogada de Renato Kaiser e estufou as redes de Rossi. O Barradão explodiu. O 2-1 trouxe uma nova vida ao jogo, e o Flamengo, acuado, parecia prestes a ruir. Aos 16 minutos, o drama atingiu o ápice. Natan Mendes foi derrubado dentro da área por Alexandro. Dessa vez, Claus não hesitou e apontou para a marca da Cal. Era a chance de ouro para o empate. Nathan Kaiser, com toda a responsabilidade nas costas, ajeitou a bola. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rossi, o goleiro argentino que já salvou o Flamengo em tantas ocasiões, estava ali, gigante sob as traves. Kaiser correu, bateu e Rossi voou como um gato para fazer a defesa que silenciou Salvador e garantiu a sobrevivência carioca. Foi o momento em que o herói apareceu para consertar as falhas de um sistema defensivo que sofria sob a pressão incessante do Leão da Barra.
A grande descoberta dessa noite em Salvador é que às vezes o resultado final esconde verdades incômodas. O Flamengo venceu, conquistou seus primeiros 3 pontos no Brasileiro de 2026, mas saiu de campo com mais perguntas do que respostas. Vencemos pela técnica ou pela sorte de ter um goleiro inspirado em um ataque que não desperdiça chances? A verdade é que a vitória foi construída em um território nebuloso. O desempenho de Rafael Claus deixou uma cicatriz no jogo, a sensação de que a partida foi manipulada pelo apito, não necessariamente por má fé, mas por uma condução que impediu o futebol de acontecer em sua plenitude. As 17 faltas no primeiro tempo e o critério inconsistente nos pênaltis deixam claro que a arbitragem brasileira continua sendo o calcanhar de Aquiles do nosso campeonato. O Flamengo sobreviveu. Rossi foi o salvador, mas o futebol saiu perdendo em uma noite onde o apito apareceu mais que a bola. Diante de tudo que vimos, de um pênalti não marcado, de um goleiro herói e de uma arbitragem que parou o jogo a cada minuto, eu quero saber de você. O Flamengo venceu por mérito próprio e competência cirúrgica? Ou o Vitória foi prejudicado pelas decisões polêmicas de Rafael Claus? Rossi salvou a pele de Felipe Luiz? Ou o sistema tático ainda vai dar muitas dores de cabeça ao torcedor rubro-negro? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas análises polêmicas e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando da arbitragem brasileira.